Então, vou começar a gravação aqui. Olá, meu nome é João Miguel e temos também o Wellington, né? Dá um oi aí, Wellington. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, nosso trabalho, nós somos alunos do Instituto Federal de Brasília, né? Do campus estrutural, do curso de licenciatura em matemática. E vamos realizar agora aqui o nosso trabalho de EDO, né? Que são equações diferenciais ordinárias. E o tema que ficou sorteado para a gente foi falar um pouco uma aplicação sobre o controle de qualidade em processos industriais. Que, como subtítulo que a gente tem, né, é a utilização de EDOs para otimizar os processos industriais e também o controle de qualidade e tomada de decisões. Vou prosseguir aqui com os slides. Então, aqui nós vamos falar sobre a utilização de EDOs para otimizar os processos industriais, falando um pouco sobre a temperatura do processo de embalagem de bolinhos. Que os bolinhos, por exemplo, quando eles saem do forno, eles precisam de um tempo para poderem ser embalados, né? Porque você não pode tirar o bolinho do forno e já embalar ele, porque se embalar ele vai criar uma umidade, vai reduzir a qualidade do produto. E para isso tem que esperar um período ideal. Você não pode deixar muito tempo também, porque se você deixar muito tempo, vai criar bactérias, pode dar algum problema com a questão da higiene em si, né? Que o bolinho estragar, poderia criar alguma bactéria. E para isso tem um período ideal para poder colocar o bolinho na embalagem e vai ser a partir daí que a gente vai calcular, por meio da EDO. Aí aqui nós temos um vídeo um pouquinho ilustrativo, né, só para poder falar um pouquinho sobre o processo de criação desses bolinhos, né, desde a sua massa até a saída do forno, né. Certo, aí após a gente ver, né, o processo de criação do bolinho, né, a gente chegou num ponto que ele saiu do forno e estava pronto para ser embalado. Mas aí que entra a questão, né? Ter a nossa situação problema? Quanto tempo a gente tinha que esperar para poder embalar o bolo, né? Aí a gente entra na situação problema, que eu vou ler agora para vocês. Os bolos são retirados do forno a uma temperatura de 150 graus Celsius. E passado 3 minutos, essa temperatura ela cai para 90 graus Celsius. E o bolo precisa esfriar, chegando até a temperatura ideal de 30 graus Celsius. Levando em conta que a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, para que não haja danos ao produto na hora da embalagem, quanto tempo levará para que o bolo seja embalado? E aqui nós temos o bolinho, né? E quanto tempo se deve embalar? Quando se deve embalar? Aí a gente vai precisar fazer algumas modelagens, né, para a gente poder chegar na situação, porque como a gente pode ver aqui, não vai ser uma equação simples para a gente poder solucionar esse problema, né? Porque como a temperatura ela não cai de maneira constante, né? A gente precisa utilizar a lei de resfriamento de Newton, né? Que a gente vai modelar agora o problema, que seja esse Tsão a temperatura do bolo e o Tm a temperatura ambiente, né? Que como a gente tem aqui a variância, né, de temperatura, ela é dada pelo quê? Por uma constante multiplicado pela a diferença entre a temperatura do corpo, né, que seria o bolinho, e a temperatura do ambiente, que seria os 25 graus Celsius. E temos o T0 igual a T0, né, que a gente vai falar aqui. E com isso a gente tem a equação, né? O T0 seria o 150, que seria a temperatura que o bolo sai do forno. Ou seja, o bolo vai sair do forno a 150 graus Celsius e temos a temperatura ambiente de 25, né? E após realizar essas manipulações, né? Essas substituições, a gente chega o quê? Numa EDO
equação diferencial ordinária de variável separável. Aí, a partir daqui, o meu colega Wellington vai dar continuidade, né, nesses cálculos. E pode continuar aí, Wellington. Opa, vamos lá, pessoal. Temos aqui uma DO, à esquerda temos a integral de dt sobre t menos 25. À direita da equação nós temos a integral de k dt. Né? Então, a integral de 1 sobre t menos 25 será ln do módulo de t menos 25, que é igual a kt. Vamos jogar um e nos dois lados da equação. Aí nós temos e elevado a ln do módulo de t menos 25 igual a e elevado a kt mais c. Dando prosseguimento, nós temos e elevado a ln, vai sobrar apenas o t menos 25 do lado esquerdo da equação. Do lado direito, teremos, teremos o e elevado a kt vezes o e elevado a c. Mas note bem, esse e elevado a c, né, o e elevado a uma constante, que não deixa de ser uma constante. Então, ele, na linha de baixo, vai se transformar em c. Então, nós temos t menos 25 igual a c vezes e elevado a kt. Pode mudar o slide, por favor, João. Agora, nós temos que, para o t zero, né, o tempo inicial, nós temos T0 igual a temperatura inicial de 150 graus Celsius. Aí, nós temos a equação que 150 igual a 25 mais C e elevado a K0. É como eu disse, né? E elevado a K0 vai ficar... elevado a K0 vai dar 1. É isso? E elevado a 0 que dá 1. Então, C vezes 1 dá 1 mesmo. Temos, então, dando prosseguimento, 150 menos 25 igual a C. C igual a 125 graus. Pode mudar, por favor, João. A equação que descreve a temperatura em função do tempo, T igual a 25 mais 125 elevado a Kt. Para achar o valor de K, temos que, quando T igual a 0, o Tzinho igual a 0, né? Que é o tempo igual a 0. E o Tzão, o T grande, igual a 90 graus, teremos a seguinte equação. 90 igual a 25 mais 125 elevado a 3K. Você passando o 25 para a esquerda e dividindo por 125, né? Teremos então à esquerda 90 menos 25 sobre 125 igual a e elevado a 3K. Vamos ver o próximo slide. Então, temos 65 sobre 125 igual a e elevado a 3K. Aqui, nós colocamos até um print da calculadora. 65 dividido por 125 calculando o ln... Tá um pouquinho de ruim aqui de ver, gente, mas esse ln aqui é igual a 0,52. Obrigado, João. Então, temos que 65 sobre 125 dá 0,52. Calculando o ln de 0,52, chegaremos aqui a menos 0,65393, à esquerda da equação. À direita da equação, nós temos aqui que o ln de e elevado a 3K é igual a 3K. Esse 3 passa dividindo, né? Aí teremos menos 0,65393 dividido por 3, temos um K de menos 0,21798. Pode mudar, João, por favor. Logo, temos a seguinte equação. O Tzão, o T grande, que é a temperatura, é igual a 25 mais 125 e elevado a menos 0,21798 T pequeno, que é a temperatura. Agora vem a pergunta, qual é o tempo necessário para que o bolo atinja a temperatura ideal de 30 graus Celsius? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nesse T grande da equação,
Vamos substituir por 30. 30 igual a 25 mais 125 e elevado a menos 0,21798t. Assim, nós chegamos a 30 menos 25 sobre 125 é igual a e elevado a menos 0,21798t pequeno. Pode mudar, João, por favor. Prosseguindo os cálculos, temos que 5 sobre 125 é igual a e elevado a menos 0,21798t, o t pequeno de temperatura, lembrando. Vamos jogar ln nos dois lados da equação. Temos que ln de 5 sobre 125 é igual a ln de e elevado a menos 0,21798t. Calculando o ln de 5 sobre 125, chegamos a 3,21888 no lado esquerdo da equação. No lado direito da equação, nós temos, fica apenas menos 0,21798. Ok? Simplificando ali a parte de cima. Chegamos, então, agora na parte de T da temperatura, igual a 3,21888 sobre 0,21798, que dá aproximadamente o T igual a 14,7668, que é aproximadamente 14 minutos e 45 segundos, que é o tempo ideal para esfriar a fornada de bolo até a temperatura ideal. Ok, pessoal? Aproximadamente 15 minutos, não é? Certo. Agora, você quer falar aí agora, João? Eu continuo? Não, pode, eu vou falar mesmo, pode deixar. Só para concluir nosso trabalho, né? Assim, que a gente chegou naquela fórmula, né? Da temperatura, né? Da temperatura é igual a 25 mais 125 e elevado a menos 0,21798 tzinho, né? Que é o tempo. Aí, colocando esse gráfico aqui no GeoGebra, colocando essa fórmula no GeoGebra, a gente chegou no seguinte gráfico, né? Como a gente pode ver aqui, a gente tem nosso tempo inicial, né? Que é 0. Nós temos 150 graus. E após isso a gente pode ver que a temperatura ela vai caindo bruscamente, até um ponto que ela chega ela chega bem próximo da temperatura ambiente, que seria 25 graus Celsius. E com base nisso a gente pode ver que essa manipulação, essa modelagem que a gente fez, ela pode aproximar, a gente pode saber qualquer coisa assim com relação ao tempo e à temperatura que vai estar o bolinho. Porém, ela vale ressaltar, né, que essa equação que a gente fez, ela serve apenas para a temperatura ambiente igual a 25. Ou seja, se a temperatura aumentasse ou diminuísse, já iria afetar nosso cálculo. Para isso que sempre é importante que saiba a temperatura ambiente, para poder, a partir disso, a gente poder calcular a temperatura do bolo com relação ao tempo. E no mais é isso, né? Esse foi o nosso trabalho. Quer falar mais alguma coisa, então, Opa, obrigado a todos e boa noite. É isso.